No momento em que se discute os aspectos relacionados à competitividade do agronegócio brasileiro, em que a logística tem interferido drasticamente, de maneira um pouco negativa, é importante que a gente estabeleça esses debates para esclarecer à sociedade os trabalhos que o Ministério da Agricultura vem fazendo e os avanços que a gente tem obtido e o que ainda é preciso melhorar. Alguns slides os senhores vão ver que são repetidos, até porque eu e o doutor Aloysio, no nosso TCC, nós tivemos o mesmo orientador, né, e que, então, o assunto sendo idêntico, algumas coisas vão ser repetidas, mas eu só reforço ou procuro não ser repetitivo nisso. O nosso trabalho ele se baseia em metodologia de mercado, identificação de mercados, aptidão e competitividade da produção e competitividade comercial. Esse é o ranking brasileiro, o ranking mundial da produção e exportação, onde o Brasil, os senhores já viram, o Brasil está sempre bem ranqueado, em primeiro, segundo, no máximo em quinto lugar, que seria o caso do algodão. As razões do desempenho do país nessa evolução do agronegócio, elas referem-se ao crescimento populacional, onde a população mundial cresce numa proporção de 80 milhões de habitantes a cada ano, e também tem a melhoria do nível de renda. 100 milhões de habitantes no mundo ascendem às faixas de consumo, o que indica que 80 milhões do crescimento, mais os 100 milhões que ascendem à faixa de consumo, seria mais ou menos um Brasil por ano para se alimentar aí no mundo. Isso, para a gente, é uma oportunidade cada vez mais de colocar os nossos produtos no mercado. Também a falta de terras agricultáveis no mundo, em que os principais países produtores já exauriram a capacidade de expansão das suas fronteiras e o Brasil ainda detém aí aproximadamente 20% dos estoques mundiais de terras agricultáveis, né? A entre-safra do hemisfério norte, quando nós estamos aqui na nossa fase de produção, eles estão lá embaixo de alguma camada de gelo, de neve, e a gente consegue, nesse contrafluxo, colocar os nossos produtos exatamente nesse momento, né? Investimentos em pesquisa, o país conseguiu tropicalizar, por exemplo, o grão soja e adaptou muito bem a região de Cerrado, e nós temos aqui no país os maiores índices de produtividade do mundo, né? E a própria capacidade dos produtores, que é aquele movimento de sair do sul do Brasil e desbravar fronteiras, saindo para o norte do Mato Grosso, para o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, pode mudar, aonde ainda dentro de uma situação de um país bastante agreste, conseguiu-se pacificar esse ecossistema e lá produzir bastante, né? Essa é a evolução da população mundial. Agora, em 2011, nós contabilizamos os 7 bilionésimos, né? E vamos até 8,2 bilhões em 2030, por favor. Essa é a linha do Equador, que divide o hemisfério norte do hemisfério sul, evidenciando aqui aonde estão os estoques de terra agricultáveis ainda no mundo. Essa é uma situação que o Brasil passou, 50 anos de importador, 20 de vendedor, e hoje um fornecedor concorrido, e consolidou uma posição de supridor mundial de alimentos. Hoje nós somos o segundo e temos a perspectiva de em 10 anos superarmos o nosso principal concorrente, que é os Estados Unidos. São as exportações de 2012, onde o complexo soja contribuiu com 26,1 bilhões, com valor agregado de 533 dólares a tonelada, né? O minério de ferro, por sua vez, carnes, derivados e o setor sucro energético, cada um com a sua participação em valores e o valor agregado de cada um desses produtos. Em 10 anos, em 20 anos, né, entre 92 e 2011, o Brasil ele quadruplicou o volume de exportação, de 12 para 48 milhões. Mas o mais importante é que decuplicou o valor obtido com essa comercialização, de 2 bilhões e 600 milhões de dólares para 24 bilhões de dólares no mesmo período, o que indica que o produto, o grão soja, valorizou bastante, né? Por favor. Isso é uma curva que mostra a produtividade,
a extensão das terras que foram trabalhadas, né? Então, a produtividade cresceu em 20 anos 103%, e a variação da área plantada foi de apenas 36%. E o volume da produção subiu de 37,9 para... Desculpa, aqui eu não estou... de 57 para 160 milhões nesse período, e hoje nós estamos com 185, então essa curva é um pouco maior ainda. A doutora Luísa começou com o mapa mostrando já 2012, eu mostro 2009, onde a gente, dividindo aqui o Brasil no paralelo 16, a gente vê que na parte norte do Brasil, a produção é maior do que na parte sul. Pouca coisa. De 108 milhões de dólares de milho e soja, 56 milhões foram produzidos nessa metade norte. O consumo, a transformação, foi de 11 milhões. A exportação pelos portos de Itacoatiara, Santarém e aqui do Itaqui foi de 7 milhões de toneladas, que representa 16% do total que foi exportado, né? Nesse período, em 2009, 36 milhões de toneladas foram transferidos para serem escoados pelos portos do Sul e Sudeste. Santos, Paranaguá, Rio Grande, São Francisco e Tubarão. Via de regra, sempre pelo modal rodoviário, que é o menos competitivo, é o menos econômico para o caso de ganho de escala, né? E isso é o que tem causado os congestionamentos nas estradas, né? E tem um problema que a gente tem que refletir, porque a nossa safra ela ocorre em períodos de chuva. Aí você coloca alguns milhares de caminhões nas estradas com carga total, a gente, com certeza, fatalmente vai degradar essas estradas em curto espaço de tempo. Não adianta aumentar muito o piso, a não ser que a gente faça uma subbase lá, um processo construtivo superdimensionado, porque uma safra são centenas de milhares de caminhões carregados transitando por aí e vai sempre degradar as estradas a cada ano. O próximo, por favor. E, em 2011, esse mesmo fluxo, né, a produção desses 2 grãos já foi de 131 milhões de toneladas, e esse fluxo já passou de 36 milhões de toneladas da safra anterior para 45 milhões de toneladas. Ou seja, a gente abarrotou muito mais as estradas, a gente congestionou muito mais os portos, a gente degradou muito mais o pavimento dessas rodovias e também arcou com um custo logístico muito maior, roubando a competitividade da produtividade que a gente consegue no campo. Isso já em 2011. Em 2013, eu não coloquei aqui o mapa, em 2011, 2012, esse excedente transferido da metade norte para cá já cresceu de 45 milhões de toneladas para 56 milhões de toneladas. Ou seja, nós temos aí uma projeção de safra até 2023, que nós vamos chegar a 151 milhões de toneladas de soja, mais perto disso em milho. Então, a gente pode ter uma ideia de que com 250 milhões a gente vai ter, né, se continuar usando os mesmos modais, o mesmo procedimento na logística de escoamento da produção, a gente vai ter gargalos muito maiores, vai ter rodovias, por mais que sejam dimensionadas, por mais que sejam melhoradas, elas cada vez mais recebendo pressão e se degradando, não atendendo à demanda crescente que o agronegócio requer da infraestrutura existente. Por favor. Toda essa movimentação que a gente faz do centro-oeste, do norte do Brasil, para transferir para os portos do sul e sudeste, tem elevado o nosso custo logístico. Em 2003, era em torno de 28 dólares por tonelada, contra 14 da Argentina e 15 dos Estados Unidos, né? Em 2011, a Argentina tem 20 dólares o custo da tonelada, os Estados Unidos 23, o Brasil 85. Hoje, o Brasil tem um custo, no último exercício, esse custo foi de 95 dólares a tonelada, isso é custo médio, porque nessa atual safra, lá no norte do Mato Grosso, o transporte estava em torno de 145 dólares a tonelada. Vejam que, assim, na média, a coisa não fica tão escandalizada, mas individualmente, dependendo do lugar, o custo é muito representativo, né? Mas esse crescimento do nosso custo logístico, ele também tem uma explicação. O agronegócio, ele vem migrando do sul do país para as novas fronteiras do centro-oeste e do norte. E à medida em que a gente se distancia dos portos, é natural que esse custo ele passe também a ser proporcional a esse distanciamento que a gente
verifica, né? Essas projeções de produção, só para a gente ter ideia, a gente está falando mais de milho e soja. Né? Em 2023, esse é um trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, se prevê, projeta uma produção de 113 milhões de toneladas de milho e 151 milhões de toneladas de soja. Todos os nossos produtos da cesta de exportação têm um crescimento bastante interessante. E também no que diz respeito à exportação. A soja chegaria a 53 milhões de toneladas, o farelo de soja 23, mais 4 milhões de toneladas de óleo, o que eleva a 80 milhões de toneladas o complexo soja, que hoje está abaixo de 60. Então, o crescimento é bastante vertiginoso e requer realmente infraestrutura para que a gente tenha a logística mais adequada de manter a competitividade do campo. As tendências da produção, né, são crescentes. O arroz, em 2023, seria 16 milhões de toneladas, feijão 4, milho 113, 151 soja. Total de grãos aqui chegaria a 300 milhões de toneladas, quase o dobro do que se produz hoje. Uma solução para a logística que se pratica hoje, para o custo elevado da nossa logística em relação aos nossos competidores, seria a inversão do rumo logístico dessa produção que ocorre acima do paralelo 16, qual seja, os corredores que a gente chama do Centro-Norte, do corredor Centro-Norte de exportação, contando aqui com o corredor do Madeira, pela BR-364, pelo sistema Porto Velho. O Rio Madeira alimenta já por barcaça o porto de Taquatiara e Santarém, por onde são escoados em torno de 5 milhões de toneladas, 3,5 aqui, 1,200, 1,300 aqui em Santarém, com tendências a uma ampliação pequena. Né? O corredor da BR-163 e o Baixo Tapajós, que, a partir de Miritituba, podem alimentar por barcaças o sistema portuário de Santana, aqui no Amapá, e de Belém, Vila do Conde, em Belém, e também Outeiro, mas a BR-158, que chegando a Marabá pela PA 230, e o sistema aqui da Ferrovia Norte-Sul, mais a Ferrovia Carajás, alimentam o porto do Itaqui, onde está sendo implantado o TEGRAN, que amplia enormemente a capacidade portuária existente hoje no país. Veja que por aqui a gente escoou 16% no máximo da produção total que foi exportada, e a gente pretende que isso fique, pelo menos, metade, podendo desobstruir os portos do norte, do sul e sudeste, diminuir a distância rodoviária que existe entre 500 e 700 quilômetros e usar modais mais interessantes, que seria um modal rodoviário ferroviário aqui pela Ferrovia Norte-Sul e um modal hidroviário contando com os rios da Bacia Amazônica, que é o Rio Madeira, o Baixo Tapajós e aqui o Rio Tocantins, né, para alimentar esses portos, e um modal rodoviário significativamente mais econômico e de ganho de escala bem maior, o que certamente contemplaria os produtores dessa zona do Brasil com custos mais razoáveis, né, e também a maior apreensão de receita e desenvolvimento regional, geração de emprego e renda e outros benefícios que essa redução pode trazer. Por favor. Esse é um cálculo do dimensionamento da capacidade portuária até 2020. O Itacoatiara, hoje, é operado pela Ermasa, até 4 milhões de toneladas, ele não tem planos de expansão. Santarém, ele está atualmente dimensionado para 3 milhões, embora opere só 3, mas deve aumentar porque a Companhia Docas do Pará vai ter um projeto de licitar uma retroárea para dividir em 3 lotes e ampliar essa capacidade daqueles portos. Então, ele se mantém. Outeiro é um antigo porto da Sotávia, um porto que estava lá abandonado, o governo assumiu, e ele está sendo... já tem estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e está sendo dimensionado para exportar até 18 milhões de toneladas a cada ano, o que o tornaria o principal porto graneleiro do país. Em síntese, né, os totais da capacidade dos portos do Arco Norte passariam hoje de 10 milhões de toneladas para 19 milhões até 2015 e 53 milhões de toneladas até 2020, o que
com certeza tem um condão de solucionar bem esses problemas que a gente está vivendo, por favor. Pode passar. Isso é o Porto de Outeiro, isso são os corredores, os portos, são um panorama. Pode. Isso são ações de regulação que a gente trabalha na CETELOG, nas rodovias. A ação de menor tarifa nos contratos de concessão das rodovias, em vez de que esses processos se deem pelo maior ágio ou maior remuneração, porque, com certeza, isso onera as tarifas. As ferrovias, isso algumas coisas já estão acontecendo, tem o tempo curto, né? E as hidrovias, o importante é garantir o uso múltiplo dos rios, apoiando aqui, principalmente, o PL 3009, que prevê a obrigatoriedade de construção de eclusas em toda a barragem aonde houver um curso d'água potencialmente navegável, mantendo esse curso d'água como potencial meio de transporte, meio de escoamento da produção nacional. A hidrovia sendo um equipamento mais econômico, é natural que esse projeto de lei seja de grande importância para o agronegócio, para o setor de transporte, de grande importância para a economia nacional. Por favor. O Brasil, uma visão estratégica. A exportação do agronegócio é uma alavanca para o desenvolvimento interno. A dependência mundial já é uma realidade. Se o Brasil, hoje, ele não pode deixar de atender essas demandas, porque ele já se consolidou como um dos principais fornecedores de alimentos do mundo, e a dependência por essa participação é muito grande, né? E a nossa posição no contexto internacional, que já está consolidada, né? Os pontos favoráveis: equilíbrio energético, autossuficiência alimentar, é um exportador de comida, energia automotiva, produtos florestais e minerais estratégicos. Quando a gente deixa de falar de alimentos, a gente fala de comida, né? Que são pessoas para se alimentar, é bom que a reflexão fica mais profunda, eu acho que escandaliza um pouco mais e se vê a importância do que se diz quando se fala desse segmento. Né? Na visão macroeconômica, né, os mercados são crescentes, os preços de longo prazo são favoráveis e se espera passar a maior fornecedor do mercado internacional até 2020. E o conteúdo nacional, né, a nacionalização do produto agrícola brasileiro é de 90%. Quando a gente vê que o setor automotivo ele chega a 25% apenas. Ele é vítima de uma oferta portuária reprimida, né, e isso tem elevados custos logísticos internos, né? Então, o agronegócio é uma grande fábrica do mercado interno. Uma passagem rapidinho no cenário de armazenagem. Esse mapa só mostra a densidade da armazenagem no Brasil, né? Quanto mais vermelho tiver, maior o déficit de armazenagem que nós temos. Onde está em azul, a atividade é mais regular. Isso está, inclusive, dividido aqui em macro-regiões, né, aqui dentro do país, se mostra aqui a principal faixa de produção. Isso são as perspectivas do Brasil em relação ao mundo, né? A gente busca uma paridade de 1 por 1, uma tonelada de capacidade estática instalada para cada tonelada de produção agrícola, né? Enquanto em outros países a FAO recomenda 1 para 1,2 e os Estados Unidos têm 1 para 2,5. Mas a gente está dentro do desenvolvimento do Plano Nacional de Armazenagem, a gente busca implementar a armazenagem em nível de fazenda. Essa possibilidade ela já existe, os instrumentos de financiamento eles estão disponibilizados do BNDES, tá? E a gente precisa, naturalmente, incentivar isso com melhor nível de juros, né, de taxa de juros, de recursos disponibilizados, para que os produtores possam ter maior gerenciamento da sua produção. E também usar tecnologias alternativas e usar para que se construa estruturas de armazéns de acordo com o potencial de cada estado. Não obrigatoriamente um silo ou um armazém convencional. Tem outras tecnologias, universidades estão desenvolvendo, e é interessante que isso seja incentivado para que o nosso agricultor, em nível do campo, possa ter acesso a essa atividade.
Nós falamos aqui, estamos falando do processo quantitativo, deputado, mas nós temos já um processo qualitativo em curso, que é o Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras. Isso é um processo, o doutor Pedro Bescov está aqui, eu diria que é o precursor dessa ideia, é bom lembrar, né, doutor Pedro? É um processo de qualificação da armazenagem no país, de profissionalização do setor, de melhoria dos produtos que chegarão à mesa do brasileiro na mesma qualidade daquelas que a gente, daquele que a gente exporta para os nossos, para os mercados internacionais. É um dos maiores empreendimentos que eu entendo que o Ministério da Agricultura levou a termo nos últimos anos, porque é um processo único no mundo, nenhum outro país tem um processo de qualificação dos armazéns. Nós temos estruturas defasadas, temos estruturas em vários estágios de funcionamento, de muita idade, e esse processo vem recuperar a imagem, né, da armazenagem, vem recuperar a qualidade, a capacitação dos técnicos e, naturalmente, vem melhorar a qualidade dos produtos que vai à mesa de todos.